Olá, é um prazer estar aqui com vocês nesta live para falar sobre saúde mental. Esta live faz parte de uma série de eventos que são realizados em parceria com o programa de relacionamento Viva Saúde das drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Instagram. A saúde mental está cada vez mais importante, né? Eu acho que essa pandemia e o recolhimento ao qual nós fomos obrigados a nos manter, eu acho que chamaram muita atenção para esses problemas que nós temos enfrentado nessa solidão. É uma fase final de um longo processo em que as pessoas vão acumulando problemas, transtornos mentais, até chegar a um ponto de uma solução desesperada como essa, né? Muitas vezes o importante, a gente sempre insiste que os transtornos mentais sejam reconhecidos rapidamente, o mais cedo possível, porque quanto mais cedo, melhor, mais rápida, mais fácil fica o tratamento, de um modo geral. Quando o diagnóstico é feito tardiamente, aí as coisas ficam mais complicadas, os pacientes precisam de medicações, no caso da depressão, os antidepressivos, no caso dos transtornos de ansiedade, os chamados ansiolíticos, né? E é muito importante que as pessoas recebam o diagnóstico adequado, porque quando o diagnóstico é errado, aí fica tudo muito mais complexo, né? Esses transtornos se agravam e as coisas vão ficando muito pior, muito mais difíceis de tratar. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui duas farmacêuticas. A Raíssa Almeida, que é da Drogaria Pacheco, e a Natasha Santana, da Drogaria São Paulo. E a doutora Melissa Teixeira. A doutora Melissa é médica psiquiatra formada pela Universidade Federal da Bahia e com uma experiência com estágios de psiquiatria no London Health Sciences Center, no Canadá. E a Melissa, psiquiatra, e o foco da atenção dela é a saúde mental das mulheres. Melina, eu vou fazer a primeira pergunta, sobre, para você explicar o que é que a gente chama de transtorno mental, né? Porque todos nós somos meio complicados assim, né? Temos problemas e confusões, nos metemos em confusões psicológicas, né? Mas como é que você caracteriza o que é um transtorno mental? Seja bem-vinda. Obrigada, Drauzio. Primeiramente, boa noite. Então, eu poderia dizer, assim, a grosso modo, que transtorno mental pode ocorrer quando o indivíduo, a pessoa, está num sofrimento emocional tão intenso que traz limitações para atividades no seu cotidiano, para suas relações afetivas, seu ambiente de trabalho, seu ambiente no geral, né? Acho que eu poderia dizer isso. E como é que você definiria o chamado transtorno de ansiedade, o transtorno do pânico? Os transtornos de ansiedade, de um modo geral, em particular o transtorno do pânico, que é muito frequente, né? O transtorno do pânico, ele faz parte do transtorno de ansiedade, né? Existe a crise de ansiedade e a crise de pânico. Então, uma crise de pânico ocorre quando o indivíduo tem um pico, uma crise de ansiedade maior, né? Tem aquela preocupação e tem uma nova crise de pânico. E quando essas crises de pânico são muito recorrentes, trazem essas limitações funcionais para o indivíduo, a gente pode dizer que ele está com um transtorno de pânico. E os principais sinais do transtorno de pânico quais são? Então, é uma preocupação intensa em ter um novo ataque de pânico, as tremedeiras, que chamam os tremores, o suor frio, a pessoa ter muito suor, uma sensação intensa de medo que toma conta daquela pessoa. É como se a pessoa fosse ser atacada por um leão, mas na verdade o leão não existe, mas o corpo se prepara para aquele ataque do leão e o leão é inexistente, mas o sintoma físico
né, acompanha o sintoma mental, então é como se fosse real. Então, o sintoma de pânico eu poderia dizer que é mais ou menos isso. Esses sintomas podem ser tão intensos que a pessoa vai parar no pronto atendimento achando que está tendo um ataque cardíaco, não, Melida? Isso é muito comum. Quando eu trabalhava também em emergência, né, clínica, chegava muita gente, eu estou tendo um derrame, né? Derrame. Estou tendo ataque cardíaco, estou tendo, né? Mas aí quando você vai examinar, na verdade aquela pessoa está passando por uma situação intensa de ansiedade, de uma crise de pânico, e é uma sensação de morte iminente mesmo. A pessoa realmente acredita que ela está prestes a morrer. Então isso é caracterizado como uma crise de pânico também. Olha, todos nós temos momentos de ansiedade, não é, Melina? A ansiedade faz parte da vida, né? Por que algumas pessoas desenvolvem esses quadros mais intensos que chegam até essas crises de pânico? A etiologia não está bem clara, né? Mas fatores genéticos, fatores ambientais, fatores biológicos, fatores sociais, eles colaboram para uma crise de pânico, né? Então, de pessoas aqui submetidas a diversas condições aqui nesse momento no Brasil. Então, cada um pode reagir de uma maneira a esse momento do Brasil. Então, então, é basicamente isso. Mas assim, não existe uma etiologia clara para a pessoa desenvolver uma crise de pânico. Cada um tem uma conjunção de fatores que pode culminar numa crise de pânico. Por que é mais comum nas mulheres? Existe alguma explicação para isso? Olha, não conheço nenhuma explicação assim definitiva para isso, mas eu acredito que as mulheres, dependendo de classe, de raça, entre outros fatores, elas estão submetidas a pressões muito grandes na sociedade, tem que corresponder a muitas demandas sociais, né? Maternidade, relacionamentos, trabalho, é uma sobrecarga muito extrema, muito intensa que mulheres costumam levar na sua vida. Então, eu acredito que isso sim fala a favor de uma maior ocorrência de transtorno de ansiedade em mulheres. E, além disso, as mulheres têm uma pressão sobre a aparência, né? Tem que estar sempre bem arrumadas, as unhas pintadas, o cabelo bem penteado. Nós, homens, saímos de casa em 10 minutos quando perdemos a hora, né? Para as mulheres fica mais difícil, né? O que é mais difícil. Quando isso é a pressão, pode ser muito ruim, né? É. Quando você recebe um paciente ou uma paciente que vem e descreve para você a síndrome do pânico, com clareza, né? Os sintomas, o que acontece, em que condições, em que situações essa pessoa tem os ataques de pânico, etc. Como é que você orienta? Você faz o diagnóstico, fala, não, isso aí é síndrome do pânico. E aí? Qual é o passo Bom, seguinte? olha, o passo seguinte depende do contexto daquela pessoa, né? Mas, assim, nem sempre vai precisar de medicação. Em muitos casos, a primeira escolha pode ser, de fato, a psicoterapia, né? A depender do contexto que aquela pessoa esteja. A gente tem que avaliar as relações que ela tem, a rede de suporte que ela tem. Mas, no caso de terem prejuízos muito intensos, muitas vezes é preciso associar a medicação já no primeiro momento, para dar como é que eu posso falar, uma apaziguada nos sintomas, né? Tem gente que já está fazendo terapia, tem gente que não está. A pessoa que está fazendo terapia, e eu vejo que os sintomas estão moderados a intensos e a gente coloca uma medicação para ela, às vezes a psicóloga tem que trabalhar melhor os sintomas, a pessoa tem um pouco mais de clareza para se enxergar naquele contexto, né? Então, no ano temporário, a gente pode lançar a mão dessa ferramenta. Mas, a grande parte das vezes, até se a pessoa tiver acesso a uma psicoterapia, que aqui no Brasil é muito difícil nessa rede de saúde mental, é muito complexo, é muito debilitado. Então, se ela tivesse essa psicoterapia, é um primeiro passo, pode ser um primeiro passo.
Melina, muitas vezes as pessoas têm um dado momento, do nada, tem o primeiro ataque de pânico. Sei lá, acontece dentro de um elevador, ou dentro de um túnel, ou porque estava no metrô e o metrô quebrou no meio de duas estações, e nessa hora ela tem o primeiro ataque. E a partir daí, os ataques começam a se suceder, e sem tratamento, podem suceder nas situações mais diversas, né? Aí começa a ter a mesma coisa quando está de carro, passa por um túnel, ou quando entra num elevador. Eu imagino que esses casos vocês mediquem rapidamente, porque essas pessoas sofrem muito e às vezes chegam a ficar paralisadas, né? Não têm coragem de sair de casa. O resultado é rápido dessa medicação ou é como os antidepressivos que vocês têm que tratar por um tempo até começar a ter resposta positiva? Então, em situações muito intensas, né, que causam essa paralisação, a gente entra com os antidepressivos. Na verdade, os antidepressivos, eles têm essa nomenclatura, mas a gente usa para os transtornos de ansiedade também. Os antidepressivos, geralmente, eles têm um tempo assim, um pouco maior de ação. A gente começa a ver um efeito de 2 a 3 semanas de início da medicação. Mas, quando o caso é moderado a grave, a gente pode entrar com outras medicações auxiliares, como os benzodiazepínicos, que eles já trazem um alívio imediato para aquele indivíduo e auxilia muito no tratamento. E aí já não tem tanta aquela paralisia, aquele mecanismo tão intenso de ativação do sistema nervoso. A gente pode entrar com 2 medicações, às vezes, no primeiro momento. Raíssa, Até como é que, a venda? Desculpa, até que o continua, por favor. antidepressivo faça efeito, que demora um pouquinho realmente. Raíssa, como é a venda desses medicamentos na farmácia? Os medicamentos controlados, eles prescritos, né, para esses tipos de transtornos mentais, hoje em dia, a compra, o processo de compra, ele acontece de forma bastante natural e espontânea. Existem diversos tipos de clientes, né? No momento da abordagem, o farmacêutico ou o balconista identifica qual é o perfil daquele cliente, se é um cliente que tem dúvidas sobre o medicamento, se é um cliente mais apressado, às vezes não está bem-humorado, está passando por problemas. E aí, a partir do momento que a gente identifica qual é o perfil do cliente, a gente desenvolve ali um atendimento adequado àquele perfil. A ideia, né, no caso da equipe de atendimento e principalmente do farmacêutico, é cumprir ali uma função de ouvinte, né, entender as necessidades que aquele cliente apresenta naquele momento, esclarecer dúvidas. O objetivo também se torna na questão de adesão ao tratamento, então é importante a gente, como farmacêutico e como equipe de atendimento, orientar doses, não esquecer nenhuma tomada, a importância do segmento e da orientação médica, trazer para a mente daquele cliente que o mais importante que o efeito do medicamento é o próprio protagonismo dele no tratamento, então, seguir a orientação médica, não tomar o medicamento simplesmente quando sente alguma coisa, muitos deles imaginam que é assim que deve ser feito e não seguir uma rotina posológica adequada. Então, a gente tenta, ali, na medida do possível, solucionar as dúvidas, trazer o paciente para a linha de frente mesmo do seu próprio tratamento, acalmar quando for necessário. Muitos idosos, por exemplo, se sentem bastante à vontade em contar um pouco da sua história, sobre o momento que eles estão passando, sobre o porquê de estarem usando aquele medicamento. E a gente deve ali sempre cumprir aquela função de ouvinte, retirar, solucionar as dúvidas quando houver e fornecer informações necessárias e adequadas para que ele faça adesão ao tratamento. Tentar trazer o atendimento para o mais agradável possível, uma experiência de compra mais agradável e fazer ali o papel de um profissional que está à disposição dessas pessoas que precisam de uma atenção especial, de serem ouvidas. Muitas vezes, simplesmente serem ouvidos para eles já é bastante importante. Então, trazer ali a melhor experiência de atendimento possível, para que eles saiam dali tranquilos e prontos para realizar, para fazer o tratamento, seguir as orientações, para que atinjam o resultado esperado. Natasha, e vocês têm, assim, no dia a dia, pessoas que vão à farmácia, tentam comprar essas medicações sem receita? Drauzio, acontece bastante.
Infelizmente, menos do que a gente esperava. O cliente simplesmente chega, fala, olha, eu quero comprar tal medicamento, e quando a gente fala que explica para ele sobre a compra, sobre a retenção da receita, sobre a importância de tudo isso, nem sempre eles saem de lá tão felizes assim, mas acontece. Melina, explica por que que esses medicamentos têm a sua venda controlada. Olha, toda medicação, ela pode ter efeito colateral. Então, assim, se você, os antidepressivos não são diferentes disso. Então, é importante que toda pessoa, todo paciente que queira fazer uso, tenha acompanhamento profissional, né? Porque eles podem ter efeitos colaterais, para o coração, para o fígado, para os rins. E aí a pessoa que não é profissional de saúde, ela não vai saber disso. Então, ela precisa estar acompanhada, né, por um profissional habilitado. E, e a necessidade de fazer esse controle através do receituário especial, você acha que é uma exigência importante? Eu acredito que sim. Mesmo assim, ocorre muitas situações de as pessoas burlarem, e aí eu já peguei muita gente, muito paciente que ficava se medicando, automedicando, e aí quando chegou já estava no nível assim, de intensidade de sintomas muito importante, e tinha que fazer uma readequação da terapêutica, porque a pessoa fica ouvindo do vizinho, até profissionais de saúde também fica fazendo esse tipo de coisa. E aí ela já está com um prejuízo muito grande acumulado por conta dessa atitude. E ao contrário, pessoas que são resistentes, e quando você prescreve a medicação, fala, ah, não, vou começar a tomar essas coisas aí, vou ficar viciado. Isso é uma coisa que a gente tem que lidar na psiquiatria, com esse preconceito, né? E natural, é plausível esse preconceito com a psiquiatria, infelizmente tem um histórico bem tenebroso, realmente. Mas, assim, a psiquiatria, ela se atualizou, né? A psiquiatria moderna, ela tem uma atuação diferente. Mas, infelizmente, por conta desse preconceito, muitas pessoas que poderiam ter até uma prevenção ou um tratamento mais precoce, elas chegam num momento muito tardio de um sofrimento tão prolongado que, se tivesse tratado antes, não passaria por toda essa trajetória de sofrimento. Mas, por conta desse preconceito, a medicação vai me viciar, eu vou ficar dopada, ela chega pra gente, ainda chega meio assustada assim, no consultório, né? E a duração do tratamento, como costuma ser? Lógico que é Isso variável, né? Depende do caso, mas assim, numa média, costuma ser de quanto tempo a duração? a depender do caso, a gente pelo menos 6 meses de tratamento. Uma pessoa com transtorno caracterizado de ansiedade, um transtorno de pânico, a gente começa com a medicação com dose baixa, né? Se a pessoa se ajustou legal, a gente faz a manutenção da medicação e pelo menos 6 meses de atuação da medicação a gente precisa, para a gente considerar que foi feito um tratamento. Mas de 6 meses a um ano, geralmente, eu vejo na consultória. Natasha, quais são as principais dúvidas das pessoas que chegam para comprar esse tipo de medicamento? O que que elas perguntam para vocês? Olha, acredito que a maioria das perguntas são primeira, a principal é se pode tomar com bebida alcoólica, se tem algum problema. A gente explica realmente a importância de não tomar com bebida alcoólica, né? Pelo aumentar os efeitos no sistema nervoso central, efeito sedativo e tudo mais. E a outra pergunta, acredito, é que se medicamento eu vou ficar viciado, não vou conseguir parar de tomar depois. E não, também não, né? Mas as dúvidas geralmente são essas, e a gente tenta orientar na atenção farmacêutica da melhor maneira possível. Raíssa, nós temos Boa tarde. temos caído todos, né? Eu estava dizendo que todas as farmácias, por lei, devem ter um farmacêutico de plantão, todos os dias, né? Enquanto a farmácia funciona. E eu acho um desperdício enorme
a gente pegar profissionais como vocês, que fizeram um curso universitário, que se prepararam, e, no fim, muitos acabam atrás de um balcão de uma farmácia fazendo Sim, trabalho burocrático, conferindo receitas, sim, estoque, etc., né? É um desperdício horrível isso. Você acha com que os certeza. farmacêuticos recebem uma orientação, eles se preparam para orientar os clientes, os fregueses, as pessoas que vão comprar os medicamentos, para orientá-los em relação a essas medicações? Sim, o farmacêutico, ele é mais, eu acredito que é mais autodidata do que necessariamente recebe informações. Claro que a gente tem uma base boa da graduação, dependendo de onde a gente está trabalhando, existem cursos disponíveis, cursos bem interessantes. Acredito que do interesse do próprio farmacêutico mesmo, existem linhas, né, de interesse dentro do atendimento ali. Geralmente, a parte de sistema nervoso central desperta interesse. E eu acredito que vale muito do esforço do próprio farmacêutico. Concordo com você que é um grande desperdício. Eu costumo falar que o farmacêutico ele deve se tentar aí se tornar mais protagonista. Ele é a autoridade de saúde na farmácia, é o profissional de mais fácil acesso da população, né, de forma geral. Quem a gente recebe sobre todas as dúvidas possíveis, essa parte dos medicamentos controlados, a gente tem uma chance de atuação muito importante, principalmente no que diz respeito ao que eu sempre falo, de adesão ao tratamento, porque não adianta nada, às vezes as pessoas esperam milagres, né, dos medicamentos, e isso é uma coisa muito multifatorial. Então, às vezes a pessoa o farmacêutico, quando ele cumpre esse papel de ser autoridade naquele sentido de orientação, de assistência, de atenção farmacêutica, mesmo que ali em alguns minutos do atendimento, isso é muito válido, todas as informações são muito preciosas. Então, sanar todas as dúvidas, às vezes acalmar, só o fato de ouvir, como eu falei, é muito importante, e buscar sempre novas informações. Eu costumo orientar para quando eu tenho oportunidade de passar alguma informação que qualquer dúvida ela é muito pertinente, a gente consegue estudar em cima daquilo ali. Então, não ser um mero, como dizem aí alguns comentários, um balconista de luxo. Não, traz a sua formação, todo o seu conhecimento em favor das pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque a gente tem uma grande parte e importante parcela nisso aí. Então, acho válido que quem farmacêutico estiver me ouvindo aí, estude, porque as pessoas precisam muito dessa informação. E as pessoas que fazem uso de ansiolíticos, os famosos tarja preta, elas são pessoas que às vezes não têm informações básicas e às vezes acham que aquilo resolve tudo, né? Que o medicamento resolve todos os seus problemas. E é importante a gente, como parte da equipe multidisciplinar, orientar e trazer esse paciente a que ele tenha um vínculo melhor com o seu médico para que o resultado seja bem sucedido, de forma geral. Melina, nós sabemos que tratamentos prolongados geralmente geram problemas de aderência, né, de doentes que param por conta própria, ou aumentam a dose, ou diminuem a dose, ou tomam com irregularidade. Qual é a tua experiência no caso desses medicamentos? Olha, no caso desses medicamentos, isso tem um fator assim. A relação com o médico também é uma coisa importante na adesão ao tratamento, né? Mas existem vários fatores que contribuem para a adesão. A relação com a medicação, a experiência, a relação com o médico, né? A experiência que a pessoa teve na época de sintomas mais agudos, né? A ocorrência de efeitos colaterais importantes, por exemplo, os efeitos sexuais na sexualidade, principalmente de homens, é um fator que fala muito a favor de má adesão. A gente precisa ter um cuidado com essa população, né? Homens e mulheres, né? Para uma atenção maior nesses efeitos, que eu acho que são os que mais na clínica eu vejo falando a favor de má adesão ao tratamento. E quais são as queixas sexuais relacionadas com o tratamento, no caso dos A, homens e das mulheres? a falta de orgasmo,
a redução da libido, né? A redução da vontade de ter sexo, a redução do prazer, né? As medicações antidepressivas, os ansiolíticos, uma boa parte deles pode, de fato, ter esse efeito. Não falando que é só a medicação, é de todo o contexto, mas a gente que é médico fica muito atento quando prescreve a medicação dessa, alerta paciente de que isso pode ocorrer. A gente tem que fazer estratégias e uma boa relação, um bom exame clínico na primeira consulta também, para a gente monitorar esse efeito. E as pessoas falam com liberdade com você quando tem um problema desse? Você começou a tomar o medicamento e sente que está com problemas de ereção, ou está com problemas de orgasmo. Eles comentam isso ou o psiquiatra tem que perguntar, porque senão Olha, os pacientes escondem. eu acho que olha, uma grande parte, eu acho que não tem que ficar tão à vontade para falar. E aí eu pergunto. No meu caso, eu faço a pergunta porque, como eu já deixei de perguntar, né, antes da minha experiência, mas hoje em dia eu pergunto, porque eu sei que existe uma vergonha, um pudor de falar disso. Mas quando eu pergunto, aí vem aqui, não estou tendo orgasmo, não estou tendo vontade de fazer sexo. Algumas pessoas já têm mais liberdade, conseguem falar mais à vontade, mas uma grande parte não consegue. Então, acho que é importante a gente perguntar isso ativamente na consulta. Natasha, você notou se durante a pandemia agora aumentou a procura por esse tipo de medicamento? Muito, muito mesmo. Acredito que a questão da saúde mental tenha piorado muito durante a pandemia, por diversos motivos, e perda de entes queridos, e muita falta de emprego. O aumento pelos ansiolíticos aumentou, tipo, drasticamente mesmo. E, e aumentou quanto, você acha? Assim, é lógico que isso não é uma estatística, nem esse dado é Uhum. científico, mas na tua impressão grosseira, assim, do dia a dia, você acha que aumentou quanto? Olha, na minha impressão, assim, duplicou, assim, realmente dobrou. Quem não tomava passou a tomar, quem tomava já talvez tenha aumentado dose. Você vê que agora as prescrições vêm com doses mais elevadas. Antes o cliente chegava na drogaria com doses mais baixas mesmo nas prescrições. E então, para mim, assim, na minha perspectiva como farmacêutica, e eu acredito que tenha duplicado, assim, realmente. Você tem a mesma impressão, Raíssa? Tenho, com certeza. As pessoas, né, como a Natasha falou, são diversos motivos, né? As pessoas forçadamente conviver ali ininterruptamente com os familiares, né, por causa do isolamento, as questões, as mazelas aí de desemprego e entre outras coisas. Às vezes até a dificuldade em conseguir, às vezes, a receita por conta do isolamento social também levou as pessoas a adquirir. Quando conseguem a receita, né, Natasha, adquire por um tempo grande, né? Às vezes isso Maior. complica, talvez, um tempo maior de tratamento, até o controle pelo próprio médico, né? Porque diminuiu as visitas médicas. Parece que em 2020 teve um aumento de em torno de 17% em relação a 2019 na compra de ansiolíticos, né, dos antidepressivos e os chamados estabilizadores de humor. E foi um aumento absurdo, uma coisa realmente muito expressiva, assim. E a angústia das pessoas, a gente percebe no balcão às vezes. Ah, mas eu não vou conseguir para tanto tempo, eu não vou conseguir ver o médico. Você vê ali a pessoa bastante angustiada, ansiosa, e realmente foi bastante expressivo. Você teve essa impressão também, Melina? Sim, eu tive. No meu caso, eu atendo por telemedicina e a procura realmente aumentou demais, sabe? Muito, e é uma demanda diferente agora, é uma demanda muito grande, né? Sobre pessoas com burnout, né? Essa coisa do home office, muita gente com burnout, muita situação de ansiedade. Então a procura aumentou muito desde o ano passado. E acho que também o tema vem sendo, que bom que o tema vem sendo mais debatido, né? Esse trabalho é importante na mídia falando sobre saúde mental, porque a gente na medicina falou muito tempo sobre saúde física, né? E a saúde mental é uma coisa um pouco nova. E que bom que as pessoas estão dando essa importância.
né? Eu acho que esse trabalho de pessoas como vocês que vem favorecendo, assim, contribuindo para que as pessoas também deem importância à sua saúde mental. Eu vou fazer agora umas perguntas que nós recebemos pelas redes sociais. A doutora Amanda Coutalo pergunta: o uso de ansiolíticos é mais prescrito para a população feminina? Se é mais prescrito, olha, as mulheres são mais afetadas, sim, pelos transtornos de ansiedade. Então, acredito que elas são mais prescritas também. E a Dulce Holanda Carvalho... Desculpa. E por aquela coisa que a gente falou no começo, né, da live, não porque a mulher existe um problema inerente da mulher biológica, porque não vamos culpabilizar mulheres, né, porque a mulher tem histérica, outras coisas assim, mas as mulheres estão submetidas a pressões outras, né, que a população masculina não está. Né? Aquela ideia antiga machista, né, de que as mulheres são mais frágeis psicologicamente, que eu acho um absurdo. Os homens são muito mais frágeis do que as mulheres. As mulheres aguentam pressões a vida inteira que a gente não suportaria por uma semana. Né? A Dulce Holanda Carvalho faz uma pergunta que é paralela a essa: se a pessoa com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes tem outros transtornos associados, e a medicação é essencial para ter uma boa qualidade de vida? Acho que é para você essa pergunta, Melina. Se a medicação é essencial, olha, eu não gosto de classificar como essencial, né? Acho que cada pessoa vem com a bagagem. Acho que vale avaliar caso a caso. Às vezes vai ser essencial, mas outras vezes a medicação não vai ser essencial. Eu não posso falar que é sempre essencial para esses casos. Eu posso estar sendo muito simplista aqui, né? Mas não necessariamente. A Cris Line Gomes pede para você falar do transtorno afetivo bipolar. Olha, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno classificado como transtorno do humor, né? Assim, então, a grosso modo, a gente tem os episódios de mania, tem os episódios de depressão, e as pessoas que são acometidas por essa doença podem transitar por esses dois polos. Esse transtorno é muito falado, assim, as pessoas leigas costumam dizer muito, não sei quem é bipolar, não sei quem é bipolar, mas assim, isso caiu muito na vulgaridade. A gente na psiquiatria tem um outro olhar sobre o transtorno bipolar. Não é essa pessoa que acordou de mau humor agora e de noite tá bem. A gente não pode reduzir o transtorno bipolar. Esse transtorno bipolar, ele tem que ter um diagnóstico correto para um psiquiatra, né? E ele costuma fazer prejuízos muito grandes, né? Um sofrimento muito grande na vida do indivíduo, né? Esse termo foi vulgarizado, né? Sim. É isso que você falou, né? Alguém que está alegre uma hora e na outra hora está meio enfesado, diz, fulano é bipolar. Não tem nada, isso não tem nada a ver com o transtorno o transtorno bipolar, né? A Roseli Suê pergunta: morar fora do país pode aumentar a crise de ansiedade, pânico, etc. Existe estudo sobre isso? Olha, como atendo por telemedicina, eu atendo pessoas que moram fora do Brasil, brasileiras que moram fora do país. Eu não conheço nenhum estudo dessa natureza, mas o que eu vejo na minha prática é que pessoas brasileiras que estão lá fora, muitas vezes estão, ainda mais na pandemia, que agravou ainda a situação da rede de apoio, a rede de suporte social ficou muito prejudicada para essas pessoas que moram lá. E o suporte social é um fator muito importante para a manutenção de saúde mental. Então, alguns brasileiros podem viver situações lá fora de isolamento, de discriminação, né? E isso pode prejudicar, sim, a saúde mental dessas pessoas. Mas agora, um estudo dessa natureza que compare, eu não conheço. Raíssa, quando aparece uma mulher na menopausa, a gente sabe que a menopausa é um fenômeno tão interessante, né? Porque há mulheres que têm a passagem para a menopausa sem sintoma nenhum, praticamente. Né? De repente vão parando de menstruar, elas até acham que foi ótimo, ficaram livres desse incômodo e pronto, estão na menopausa.
E para outras, a menopausa é devastadora, não é? Cheio de sintomas, aqueles calores horríveis, crises de sudorese profusa e, frequentemente, crises de choro inexplicáveis, etc. Quando elas chegam na farmácia, uma senhora que você conhece já, que acompanha há anos, que vai à farmácia comprar medicamentos para a família inteira, e aparece assim e diz, olha, eu estou tão triste, tão nervosa agora, que tipo de orientação você dá? Dependendo do tipo de queixa, né? Então, no caso de ansiedade, de nervosismo, geralmente a gente orienta, procura de ajuda médica mesmo. É sempre importante a gente esclarecer algumas coisas, né? Às vezes a pessoa não faz nenhum tipo de acompanhamento médico de saúde, não sabe, né, como é que a saúde está, se está em dia ou não, e isso vai influenciar, mas de forma geral a gente ouve, acolhe, né, presta um atendimento humanizado e, na medida do possível, orienta, que ela procure ajuda médica. E se possível, essa questão do psiquiatra, às vezes ainda gera um pouquinho de preconceito das pessoas, né? Mas a gente orienta. É importante que você procure um médico, converse com ele a respeito das suas angústias, das suas queixas. No que depender da gente, dentro da farmácia, a gente ajuda, né? Às vezes existem queixas, por exemplo, relacionadas à ansiedade, e às vezes elas tomam alguns fitoterápicos, medicamentos que podem ajudar aí, às vezes o farmacêutico ele tem uma certa liberdade neste sentido, então às vezes a gente consegue até ajudar, talvez num fitoterápico, mas a orientação principal é sempre indicar e indicar ao cliente que ele procure ajuda médica. Natasha, e quando aparece alguém com uma queixa semelhante a esta, olha, que é uma pessoa que se assina por mulherada, eu não vou ler inteiro aqui, diz, tomo fluoxetina e acho que está fraco para minha depressão. Será que devo pedir ao médico para mudar de remédio? Que tipo de orientação você dá? Graus é o seguinte, é igual a Raíssa falou. Sempre que chegam queixas desse tipo de qual medicamento tomar, sobre dosagem, sobre esses tipos de coisas que não a gente não pode fazer um certo tipo de apologia, né? A orientação farmacêutica realmente é procurar um médico. Às vezes não necessariamente exista a necessidade de troca de medicamento, às vezes só ajuste de dosagem, né? Então, assim, a orientação farmacêutica nesse caso é realmente a procura de um especialista. Eu vou fazer a pergunta seguinte, que veio da Crazy Girl. Ela sofre com ansiedade e fazia tratamento com sertralina. E depois de um tempo não faz mais efeito. Vamos aproveitar agora, Melina, fazer uma discussão sobre esse tema aí, né? Quando o tratamento vem sendo feito, funcionava bem e a pessoa começa a notar que o efeito não é agora, o efeito começa a desejar. Então, nesse caso, a pessoa tendo acompanhamento do seu médico, do seu médico, ela deve discutir se abrir isso para a medicação e, a depender do caso, assim, a gente chega no limite máximo da medicação, né? A gente chega na dose máxima ou não, e depois disso pode fazer a troca de classe da medicação. Porque pode ser que aquela pessoa não teve um efeito bom, esperado, né, para o seu tratamento com aquele tipo de medicação. Então, pode ser que a gente aumente a dose da medicação progressivamente, ou a gente troca de classe medicamentosa. Aí depois tem a troca, tem potencialização com outras medicações, assim, tudo um passo a passo, um protocolo. Mas tem sempre ser discutido com o médico que acompanha aquela pessoa. Não existe uma receita de bolo para todo mundo, né? Mas esses são protocolos que a gente segue. Olha, a Érica, PSP, diz que dos 14 aos 23 anos ela usou medicação tarja preta por conta da depressão. Com 27 anos, ela foi diagnosticada com hipertensão arterial, que, segundo o médico, pode ser causa do uso prolongado dos medicamentos. É possível isso, Melina?
Olha, já tem uma coisa muito errada, né? Ela ter feito uso dos 14 anos das 23 de benzodiazepínico. Benzodiazepínico não é medicação para a gente fazer uso dessa maneira, de tempo prolongado. O benzodiazepínico realmente é uma medicação que tem o potencial de causar dependência. Agora, esse efeito é associado de hipertensão arterial com benzodiazepínico, eu não sei dizer, não sei se tem estudo em relação a isso, porque o tempo dela foi tão grande, de 7 anos, né? 14, 23 anos, 9 anos de medicação. Então, eu não saberia dizer se realmente está relacionado somente aos benzodiazepínicos, a hipertensão arterial, né? Ela se desenvolveu muitos anos depois, né? Hipertensão arterial não costuma fazer parte dos efeitos indesejáveis dessas medicações, né? A Berta Lidanusa diz, eu faço uso desse tipo de medicamento há 6 anos, sem interrupção. Fico bem, mas tenho muito medo de ter problemas no fígado por conta dessa exposição diária prolongada. É um risco real? Ela pergunta. Vamos É um risco aproveitar e falar real. também dos efeitos a longo prazo, né, Melina? Então, como toda medicação, os antidepressivos, os ansiolíticos, eles podem ter efeitos, né, como eu falei, nos rins, no fígado. E no caso, é importante o acompanhamento, porque o médico ele monitora esses efeitos. Assim, dependendo do perfil do paciente, existe uma monitoração. Então, existe a possibilidade, sim, de estar trazendo algum efeito para o hepático, né, do fígado, para o fígado da pessoa. Precisa ir no médico. O Alexandre Carmen, que pergunta, que diz, eu tomo alprazolam há 14 anos. Estou tentando o desmame há 6 meses sem sucesso. É possível parar um dia de tomar esse medicamento? Eu tenho 52 anos. Vamos aproveitar e falar sobre o desmame. O que é o desmame, Melina? Olha, o desmame, assim, no caso de, qual é o nome dele? Carlos? Eu não sei da O pessoa que Alexandre, falou é agora. alprazolam, Alexandre. 14 anos. Então, o alprazolam, ele é um benzodiazepínico, é uma classe de medicação que tem potencial de causar dependência. Provavelmente é uma pessoa que está com dependência de medicação. E, assim, o desmame é possível, sim. Mas no caso dele, que já tem um tempo, né, 5 ou mais anos fazendo, vai precisar de algumas estratégias de auxílio. E com o médico, ele sozinho vai ser muito difícil, porque é como uma droga mesmo. Ele pode fazer sintomas de abstinência, sintomas muito desconfortáveis e que vão impedir esse tipo, o desmame, né, a suspensão completa da medicação. Então, precisa de acompanhamento especializado. Natasha, quando aparece alguém que vem tomando essa medicação, diz, eu estou tomando esse remédio, já tem aí 1 ano, eu agora estou legal, eu vou parar de tomar. Que tipo de orientação você dá? Acontece também. A Acontece, né? orientação muito. Mas, assim, inclusive familiares, né? Que tomam a medicação e falam, agora eu tô bem, e resolvem parar por conta própria. Mas a orientação nesse caso realmente também junto ao profissional, né? O psiquiatra, no caso, ver a necessidade realmente de parar, mas nunca de uma vez, né? A gente nunca aconselha que esse medicamento seja parado de tomar de uma vez só. Existe realmente a necessidade do desmame, de ir diminuindo as doses aos poucos, até que realmente o paciente não tenha mais necessidade do uso do medicamento. Então, a orientação é essa, sempre com a ajuda do profissional médico, profissional da saúde, no caso psiquiatra, que realmente aconteça o desmame e vá diminuindo as doses aos poucos para que não pare, não cause nenhum tipo de problema. O Raíssa, eu vou aproveitar uma pergunta do Pinheiro Leandro. Ele disse que toma citalopram e quer saber se pode causar dependência. Há pessoas que aparecem falando, não, eu já estou tomando isso aí há 3 meses, eu estou bem, não vou ficar tomando isso não, porque eu vou acabar viciado, nunca mais vou ficar livre desse remédio. O escitalopram, ele faz parte de uma classe mais tranquila, vamos dizer assim, né?
pode ser feito um uso por um tempo relativamente maior, de forma mais segura. Ele não necessariamente causa a tolerância, que seria, por exemplo, precisar de doses cada vez mais altas para ter os mesmos efeitos. É uma medicação bastante segura. Então, é aquela história, a pessoa, às vezes, ela também não colabora, né? Ela não toma a medicação assim, de forma correta, ela não volta nas consultas, não conversa com seu médico, muitas vezes precisa da necessidade da psicoterapia associada e ele não faz. Então, assim, não vai causar dependência, o estalopram é seguro. É claro que se associar com algum outro, isso é potencializado, os riscos à saúde são potencializados, mas ele sozinho, nas dosagens mais comumente prescritas, a doutora pode me ajudar aí, ele é um medicamento seguro, né? E deve ser feito o acompanhamento adequado para que as expectativas sejam atingidas, né? A pessoa às vezes decide por conta própria coisas que não cabe a ela, né? Então ela deve seguir ali aquela terapia até que o profissional que a acompanha decida ou não por interromper o uso. Isso, eu concordo com a Raíssa. E assim, na psiquiatria a gente observa que a grande parte das medicações que tem o potencial de causar dependência são as medicações da classe dos benzodiazepínicos e alguns indutores Tarja do preta, sono. né? Os famosos. É, é. O É, estalopram, no caso, ele não tem esse potencial. é. Melina Maristela pede para você falar sobre os medicamentos tarja preta. Ela diz que toma há muitos anos para tratamento da insônia e quer saber se há risco de desenvolver demência precoce. Então, os tarja preta que a gente acabou de falar, os benzodiazepínicos, eles não são indicados como uma primeira escolha para tratar insônia. Ela está fazendo tratamento de forma ou ela está se automedicando, né, ou então prescrito há muito tempo para ela, ela continuou essa medicação, mas assim, não existe indicação de a gente tratar insônia, né, com benzodiazepínico. E assim, a medicação benzodiazepínico usando de forma continuada, ele pode sim trazer prejuízos na memória. E é tão frequente, não é, Melina? Quantas vezes recebo pacientes que vêm, eu sou oncologista, né, que vêm com câncer, e no fim, então você me dá uma receita e pede uma receita de um benzodiazepínico. Eu disse, mas por quê? Ah, eu tomo há 20 anos, tomo há 25 anos. É, medicamento mal indicado, usado por um tempo que a gente não tem experiência, não sabe o que vai acontecer depois de tanto tempo de uso. Faltam estudos nessa área, né? Exatamente. E ela pergunta sobre a demência, né? Existem realmente estudos que fazem associação do uso prolongado de benzodiazepínicos com demência, né? Existe de fato. A Beatriz Pulino pergunta que itens podem ser associados à medicação para melhorar a qualidade de vida para você, Melina. Qual é a pergunta, desculpa? O que você precisa fazer para melhorar a qualidade de vida, além da medicação, ou em vez da Ah, medicação? além da medicação, se for necessário, geralmente indico psicoterapia, mudança de estilo de vida, cuidados com a alimentação. É, acho que um estado de bem-estar social, né, pessoa com dignidade, acesso à saúde, segurança alimentar também contribuem para o tratamento, o sucesso do tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental. Mas eu acredito que estudo e modificações no estilo de vida falam muito a favor de um bom prognóstico. Sim. E o Pacheco quer saber se pessoas que tomam antidepressivos têm alguma contraindicação para receber a vacina contra a Covid-19. Não, não tem. Tem nada a ver, né? O Ângelo pergunta se a síndrome de pânico é genética. Ele diz que o pai tem síndrome do pânico e são 4 irmãs e todas têm síndrome do pânico, depressão e toque. Quer dizer, um conjunto de transtornos psiquiátricos aí, né? Na mesma família. Os fatores genéticos podem contribuir, sim, com a ocorrência do transtorno mental, mas a gente não pode atribuir somente ao fator familiar, ao fator genético, a ocorrência desse transtorno nessa família. Não.
A gente precisa de avaliação, né, do contexto que essa família, que essa pessoa está inserida. Mas os fatores genéticos estão inseridos nesse conjunto, mas não pode só focar nisso, só culpabilizar ou responsabilizar o fator genético. Não. E aqui tenho duas perguntas que acho que podem ser respondidas por você, Melina, ao mesmo tempo. A primeira é da Mari Rezende, que diz: a pessoa que já toma ansiolítico por mais de um ano pode ficar tomando pelo resto da vida? E o outro disse: o uso crônico de antidepressivos ao longo da vida pode ser relacionado com o desenvolvimento de transtornos neurocognitivos. Fala um pouquinho, então, desse tratamento a longo prazo, né? Os antidepressivos, né, que são os ansiolíticos, eles geralmente, a gente não costuma usar eles de forma contínua. Existem pessoas com transtornos crônicos, transtornos mais graves, tipo esquizofrenia, transtorno bipolar, ou outras afecções que têm uma ocorrência mais grave no indivíduo, elas podem sim, de fato, usar a medicação de uma forma mais crônica contínua. No caso dos antidepressivos, não é comum na prática médica a gente fazer uso de forma perene para o indivíduo. E sim, podem trazer efeitos colaterais esse efeito. Se a curto prazo a gente pode ver efeitos colaterais das medicações, a longo prazo também a gente vê isso. Pode ter efeitos colaterais, efeitos no coração, né? Como eu falei, efeitos nos rins, efeitos no fígado, né? Efeitos no sistema neurológico. Natasha, essa rotina de receitas, pessoas que precisam, vocês têm uma burocracia para completar com essas prescrições de medicamentos controlados, né? Toma muito tempo no dia a dia da farmácia? Toma bastante. A gente faz o controle de todos os tipos de receituário, seja tarja preta, tarja vermelha, tem todo um controle, cada um é um tipo de receituário diferente, tem diversas, digamos assim, regras para dispensação, como data, tem diversas coisas nas receitas que a gente precisa avaliar antes de dispensar o medicamento. Tudo por trás uma burocracia enorme com vigilância sanitária, com Anvisa, e nem sempre os clientes entendem, chega com receita vencida e acha que tudo bem, que não tem problema passar. Ou chega gente com receita com 10 miligramas, quer comprar de 5 ou quer comprar de 20. E aí explicar essa burocracia toda por trás desse controle de receituário é bem complicado, nem sempre eles entendem, mas leva muito tempo. Assim, as farmacêuticas, a gente precisa se dividir as atividades, além de toda a atenção com o cliente no balcão, né? Toda a atenção farmacêutica, leva bastante tempo, sim, Drauzio. Raíssa, e a que penalidades o farmacêutico fica sujeito quando não cumpre essas exigências burocráticas? O farmacêutico ele deve prestar contas, né, através da transmissão, da escrituração dessa entrada e saída dos controlados na farmácia, e isso deve ficar arquivado para a finalidade de fiscalização, né, quando ela ocorre geralmente uma vez ao ano, até para renovação do alvará sanitário. Caso tenha alguma inadequação, a gente está sujeito à multa. O estabelecimento e o responsável técnico estão sujeitos à multa. E a gente geralmente recebe uma notificação, caso tenha alguma coisa, e depois, geralmente, eles dão um prazo, né, para a gente solucionar ali alguma coisa, e caso não esteja de acordo, a gente é sujeito à multa. E as infrações do próprio conselho, da classe, né, do Conselho Regional de Farmácia. A gente também está sujeito, caso a gente não esteja no estabelecimento, existem essas possibilidades aí, notificação e, às vezes, quando ocorre uma multa. Às vezes, e no extremo dos casos, até a impossibilidade de vender os controlados também pode acontecer, no extremo dos casos. Uma última pergunta rapidinha do Diego Eubano para você, Melina. Os benzodiazepínicos deveriam ser igual aos antibióticos, ter data para começar e terminar?
Por que não é assim? Não, não é que não é assim, depende de onde você está pegando, com quem você está pegando seu benzodiazepínico. Assim, como eu falei, o benzodiazepínico, a gente hoje em dia não se faz mais tratamento de primeira escolha. A pessoa chega no médico e a gente vai e passa um benzodiazepínico puro para ele. Não. Tipo assim, quando não tem jeito, a gente associa para dar uma acalmada naqueles primeiros sintomas de angústia, de intensidade de sintomas. Mas não tem uma data escrita, mas é como se tivesse, né? Porque quando você está sendo acompanhado, todo médico, todo psiquiatra sabe que existe potencial de dependência. Então, hoje em dia, a gente já passa isso para o paciente, né? É para um curto prazo, explica que tem potencial e está começando, e vai devagar, e vai acompanhando para isso não virar essa bola de neve que está no Brasil. A gente, como você é oncologista, vê. A grande parte das pessoas usando Rivotril ou Alprazolam por 10, 15 anos, né? De forma assim, indiscriminada. Mas eu entendo o que você Ótimo. está falando. Antes de encerrar, eu queria ler um elogio que chegou do Luiz KRL. É um elogio para vocês. Ele diz: parabéns pelo assunto. Uma das partes mais desafiadoras de começar e permanecer em tratamento são os comentários preconceituosos sobre medicação. Importante falar sobre isso para diminuir o preconceito e o estigma. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito a todos que nos acompanharam até aqui. Queria agradecer a farmacêutica Raíssa, da Drogaria Pacheco, a farmacêutica Natasha, da Drogaria São Paulo, e a médica psiquiatra, doutora Melina, que tem um foco especial na saúde mental das mulheres. E dos homens também, não é? Os homens são bem-vindos Eu, também. eu, eu queria reforçar que esse nosso encontro faz parte do programa de relacionamento Viva a Saúde das Drogarias Pacheco e da Drogaria São Paulo. Muito obrigado a vocês três e a todos que nos Obrigada. acompanharam. Obrigada, um prazer.